galera, vamos então para a nossa revisão da nossa aula 3.2. Essa é a nossa aula 3.2, né? É, agora é a aula daquele bate-bola, jogo rápido, porque daqui a pouco vem o quê? Atividade. É isso aí, jogando ali na nossa tela, please. Ó, 3.2. Um abraço pro pessoal da professora Vanusa da Escola Dorothy. Eita, menino. E também pra professora Patrícia Assunção, lá de Cunjubi. Ai, essas coisas acontecem, gente. É assim mesmo. Gente, nós estávamos falando sobre sistemas agroflorestais e a gente viu aí, falou sobre o que é. Joga lá no quadro, ô, diretor, pode jogar. O que é. Ai, meu Deus, vai lá. O que é os SAFs? Quais são os benefícios desses SAFs, né? Então a gente viu aí que os SAFs, a sigla SAF, refere-se a sistemas. Quando a gente fala de sistema, a gente está falando o quê? Eu preciso ou eu tenho dentro de um sistema organismos vivos e esses organismos vivos vão apresentar interações entre si e também com os recursos disponíveis nesse ambiente, solo, água, temperatura, o ar, tudo isso vai influenciar na manutenção desse sistema. E aí eu vou utilizar o meu conhecimento da minha parte de agricultura. Eu vou utilizar o meu conhecimento com as minhas criações, porque eu domino as minhas criações, ou eu me familiarizo mais com determinado tipo de criação. E hoje eu quero contribuir com a qualidade da vida desses animais, com a qualidade de vida dos recursos que eu estou utilizando há um tempo, e aí eu consigo casar essas informações. E outra, eu posso ter 3 recursos num só. Nesse sistema, a agricultura, a pecuária e também os recursos que eu posso utilizar da floresta. Galera, como eu falei, a gente falou ali na aula, as florestas elas não precisam que haja intervenção humana para poder se manter de pé, certo? Elas têm uma autossustentabilidade. Toda a ciclagem de nutrientes, todos os nutrientes que ela precisa, todos os fatores alimentares que ela precisa, vai estar ali e ela vai fazer uso. A gente vai ter plantas que vão estar se disputando numa floresta? Tem, mas elas vão sempre, as outras espécies vão estar sempre criando mecanismos de defesa, criando mecanismos para que haja esse desenvolvimento. Nos sistemas SAFs, que a gente tem aí essa proposta de recuperação do solo, economia dos insumos que seriam necessários para, como a gente tem aí as monoculturas. Então, todos esses quesitos são importantes quando a gente fala desses sistemas SAFs, tá? E a qualidade de vida animal e também das pessoas que estão lidando com esses recursos. Porque você tem áreas sombreadas, você tem um microclima específico dentro desse sistema, a facilidade e a manutenção dessa cobertura vegetal, você vai deixar ela acontecer de forma natural, vamos dizer assim. Então, isso vai minimizando a utilização desses insumos, a utilização disso, porque ela vai acabando se encontrando nessa autossustentabilidade, tá? Então, a agrofloresta é um sistema ancestral de uso da terra que vem sendo praticado ali ao longo do tempo, né? Então, os nossos agricultores, os nossos pais, os nossos ancestrais conheciam bem essas formas de cultura e hoje a gente vem com essa técnica aí interessante, importante, visando aí a questão econômica, social e ecológica. É isso, galera. Então eu deixo aí vocês com pode jogar lá no quadro lá, diretor? A atividade e aí a gente retorna então para respondê-las. Tchau, tchau. Tchau, gente. Meu Deus, eu não cliquei, né? Gente, agora é aquela hora, Tatá, que a gente vai ler as perguntas,
nós vamos mostrar as respostas e nós vamos comentar essas respostas. Se tiver necessidade, né, Tabita? A gente volta numa lâmina para esclarecer qualquer dúvida. Não se preocupe. As respostas não precisam estar idênticas, tá bom? E outra coisa, galerinha, fica de olho aí, ó. Vai sublinhando cada palavra que aparece, porque tem muitos termos técnicos, né? Aquelas palavrinhas técnicas que a gente sempre tem que estar se familiarizando com esses termos. Se você não colocou esses termos, galera, mas você descreveu, tá correto. A gente vai dar um tempo na hora da... A gente vai mostrar a pergunta, ler. Coloca a resposta, ler. Aí na hora da explanação, né, que a gente vai fazer aquela conexão. Por que essa resposta está certa? Você vai ver, puxa, não coloquei o termo técnico, mas eu descrevi. Aí você coloca entre parênteses, não é isso? Perfeito, galera. E o interessante desse conteúdo do terceiro ano, professor, é porque vai exigir dos nossos alunos informações lá da biologia, informações lá do primeiro e segundo ano de NBAZ. É, fazer esse resgate, porque o conhecimento sobre pecuária, o conhecimento sobre agricultura, você viu no primeiro e segundo ano. O conhecimento da ecologia, né? O conhecimento desse ecossistema, você viu na biologia. Aí agora é o processo de integrar essas três ações. Perfeitíssimo. Então, vamos conhecer nossas questões? Olha lá no quadro. Questão de número 1. O que são SAFs? Professor, eu estou numa dúvida. Não tenha dúvida, não. Gente, os sistemas SAFs, sistemas agroflorestais. Olha lá. Agora, é assim, ó. Lembra? A gente lê a pergunta, aí lê a resposta, aí enquanto a gente está comentando... dá tempo deles ajustar. Perfeito, professor. Então, olha lá. O que são SAFs? Chamados pela abreviação SAF, significa Sistema Agroflorestal, que é uma forma de usar a terra na qual se resgata a forma ancestral do cultivo, combinando espécies arbóreas, lenhosas, como frutíferas ou madeiras, aquelas só produzem madeiras, não produzem frutos, como cultivo agrícola ou animais, não é isso? Eu acho legal quando fala assim dessa questão de voltar a como que era, porque o que significa isso, né? A professora Tabita aqui confabulando e analisando, né? A gente tinha então, aí, quando a gente começou, os nossos ancestrais começaram a permanecer nos locais para que eles eram nômades, né? Aí eles, para se estabelecer no local, eles precisavam utilizar os recursos, e esses recursos tinham que estar disponíveis, e eles foram aprendendo ao longo do tempo usufruir dos recursos que eles tinham. E, gente, não tinha nenhuma informação já preparada para eles, e não tinha nenhum dado dizendo assim, ó, essa espécie aqui com essa aqui não vai dar certo, essa aqui vai dar certo. Eles foram aprendendo, plantando, consumindo, aí foram criando, que tipo de criações que davam certo, e aí eles foram inserindo aí a parte de alimento, né, com a parte de carne, com a produção de leite. Eles foram utilizando esses recursos aí, gradativamente foram se familiarizando, foram começando a se adaptar com cada tipo desses animais. Vocês lembram quando a gente estava lá no primeiro ano falando sobre agora dos búfalos, como é, prof, o nome da criação? Esqueci, mas os bubalinhos, né? Os búfalos, animais gigantescos que eles não são silvestres mesmo, né? São difíceis de serem trabalhados devido ao porte, devido ao comportamento nato deles. Essas pessoas foram, então, se acostumando, foram se adaptando a essas criações, essas culturas e, consequentemente, verificando onde essas culturas elas se tornavam mais adaptadas, próximas da água. Algumas conseguiam resistir, sobreviver a ataques de algumas pragas. Então, eles foram conhecendo tudo isso. Quando a gente fala nesse retorno aí, é essa junção de criação
com parte vegetal que era recorrente aí dos nossos ancestrais, tá bom? E aí, toda uma manutenção natural vai acontecendo, porque a natureza, ela é incrível. Ela sempre vai dando um jeito de se estabelecer. Se não tiver a interferência do homem, ou mesmo quando tem interferência do homem, ela vai se erguer novamente, ela vai poder criar caminhos para o seu desenvolvimento, porque ela precisa, é para isso que ela está ali. Então, galera, os sistemas SAFs, essa agrofloresta, agricultura com floresta e com criações animais, ela é muito enriquecedora para que a gente consiga usufruir de todos os benefícios, né, oriundos disso, para a nossa economia e visando a qualidade do ambiente também, desses recursos. Questão 2. Quais são as alternativas viáveis para o fortalecimento da nossa agricultura? Como eu já gosto de colocar, boto logo a resposta aí. Os SAFs, Sistemas Agroflorestais, nas suas diferentes modalidades alternativas, como a parte econômica, a parte ecológica e a parte social, viáveis para o fortalecimento da agricultura. Então, quais são essas alternativas em relação a essas modalidades? Então, quando fala da questão econômica, a gente está falando aí dessa grande disponibilidade dos recursos. Criação, carne, pode ter, esse animal pode ser produtor de leite, então carne, leite, vegetal, os alimentos, as plantas frutíferas, as hortaliças, enfim. E também a questão ecológica, por causa da ciclagem de nutrientes que vai acontecer nesse ambiente de forma mais natural, né? A utilização do que a gente poderia usar aí de agrotóxicos ou de outros fertilizantes, né? Enfim, tudo isso vai sendo equilibrado dentro desses sistemas porque eles vão se sustentando, tá? E aí a gente tem a oferta de serviços, né? A questão do carbono, questão da ciclagem, de regulação da água, né? Devido a processos aí, solo, planta, questão de evaporação. Então, tudo isso vai sendo oferecido e desenvolvido dentro desses sistemas, tá? Seguindo? Apresente 3 objetivos dos SAFs. Apresente 3 objetivos dos SAFs apresentados em aula. Foram destacados aí na aula 3 objetivos. Então, você vai elencar quais são esses objetivos. Aliás, não foram só 3 objetivos, né? Foram vários objetivos. Então, a gente está pedindo para você destacar 3. Aí pode ser que o que a gente colocou aqui não, né, seja o que você colocou. Eu não sei se a gente colocou todos, eu não sei mais. Mas, enfim, vamos lá. O primeiro objetivo? Identificação dos mecanismos... Intensificação dos mecanismos ecológicos da floresta. E no caso dos trópicos úmidos, as agroflorestas, é isso? As agroflorestas sucessionais parecem ser o modelo mais apropriado na tomada da decisão com relação ao cultivo de terra. Eu queria entender o que é mecanismos ecológicos. Que mecanismo ecológico? Toda a sustentação desses vegetais sobre esse solo. Outra. Formar sistemas produtivos ecológicos mais sustentáveis, com menos uso de insumos externos. Eu acho que a gente colocou todos mesmo, tá vendo? Diversificar o cultivo da terra, com inclusão de plantas, ciclos curtos, médios, longos, além da utilização de animais. Perfeito. Então, vamos aqui. Já foi o sistema SAF, a implantação do sistema SAF não é uma coisa que veio de ontem, já vem sido executado, já vem sido aprimorado e constatados os benefícios e de fato existem os benefícios, né? Então é o melhor com as condições hoje que nós temos no ambiente de degradação,
é a melhor decisão em relação a esse processo ecológico. Formar os sistemas produtivos mais sustentáveis e menor uso de insumos, que a gente já comentou ali na questão anterior, né? Diversificar o cultivo, porque você vai ter plantas arbóreas, florestais e também dos cultivos agrícolas de vários ciclos, né? Alguns que você vai colher de forma mais acelerada, outros que você vai ter estágios intermediários. Então, você consegue estar ao longo do tempo fazendo o uso de todos esses alimentos. Você vai estar sempre tendo alguma coisa sendo ofertada dentro do teu sistema SAFs, tá? E ainda assim, incluindo aí, quando você insere, porque a gente vai ver que há uma mesclagem, né, no que você vai estar inserindo nesse sistema. Pode ser que no teu sistema SAF não tenha nenhum animal, né, professor Jeff? Sim, mas pode ter espécies florestais e agricultura, tá? Então a gente vai ver isso aí mais lá para frente, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Tá. Diminuir o risco de mercado para o agricultor por meio de uma maior variedade de culturas e de espécies animais com um valor econômico de fácil comercialização. Ok. Então, diminuir os riscos de mercado para o agricultor por meio da oferta. Ou seja, quando você está trabalhando com uma produção só, única, se você tiver, né, por exemplo, toda vez que você vai, que você é produtor, agricultor, você tem uma propriedade, essa propriedade ela precisa de um registro, tudo, então as pessoas conhecem ele e você pode estar precisando de um investimento. E aí você tem aquelas situações de risco, né? Então, quando você trabalha só com se você tiver um prejuízo dentro dela, você perdeu toda a sua produtividade. Dentro do sistema SAFs, quando você tem um problema numa cultura, você tem a outra para te dar o suporte, ou seja, você tem a produção de de um outro alimento que vai te ajudar a passar por uma situação de dificuldade econômica, tá? Então, em relação a isso, e também a valorização do que está sendo comercializado ou o fato de você estar usufruindo dessa variedade de alimentos e produtos de origem animal aí dentro do seu sistema, tá? Vamos seguindo. Penúltima questão. Onde podemos aplicar os SAFs? No quintal da minha casa? No quintal da minha casa pode ser aplicado SAFs, professora? Pode. Vamos lá, joga a pergunta de novo ali. Eles podem ser aplicados em áreas para restaurar florestas. Você lembra aquelas áreas ali que... Como é que a gente chama, meu Deus? Agora fugiu a palavra. Mas onde você tinha a parte de cobertura vegetal capoeiras. Então, essas áreas de capoeiras também podem ser utilizadas para estar renovando e implantando ali para você começar a melhorar a qualidade desse solo, e aí a microfauna vai voltando, enfim, é uma interferência, né? Recuperação de áreas degradadas e desenvolvimento de novas culturas. Então, é uma ferramenta muito importante para trazer de volta a biota e a manutenção da qualidade, da disposição dos recursos do solo e da ciclagem desses nutrientes, por causa que a vida vai começar a se desenvolver novamente, vai começar a ter essa manutenção e essa ciclagem vai ocorrendo naturalmente, tá? Então, essa é a aplicação aí e onde a gente pode estar inserindo também, tá bom? Por último, já veio premiado aí para vocês os benefícios, né? Vem se destacando a agricultura familiar e na permanência do homem no campo, porque ele vai ter mais produtos ali dentro do mesmo sistema. A utilização de sistemas agroflorestais se justifica pela necessidade de associar a produção agropecuária com os serviços ambientais, tais como sequestro de carbono, aumento do estoque e qualidade de água, conservação, diminuição da erosão e aumento dessa biodiversidade dos sistemas produtivos. Galera, a gente encerra por aqui, a gente te aguarda para o nosso próximo encontro. Beijo no coração. Tchau, tchau.